verdade, eu meio que inaugurei uma série, não sei quantas vezes a gente vai visitá-la, mas a série é a seguinte: meditando no que às vezes nos esquecemos. E hoje nós vamos falar sobre por que precisamos de uma Páscoa hoje. Conforme eu já expliquei algumas vezes, meus irmãos, a Páscoa ela é originalmente uma festa judaica. Ela é uma festa, como inclusive a mãe, na encenação que nós vimos no vídeo, explicava para o seu filho, nasce lá no Egito. Quando depois de 4 séculos ali, e boa parte desse tempo em escravidão, o povo, por ocasião da 10ª praga do Egito, é liberto dali com a morte dos primogênitos. Morte essa que não chegou até os hebreus, porque eles pintaram, mancharam os umbrais das portas com sangue do cordeiro, conforme a descrição de Moisés. E assim, meus queridos, sim, me perdoe, vou dar uma pausa aqui, rapidinho. As crianças vão sair um pouquinho hoje sem cerimônia. Acontece, né? Nas suas portas, o primogênito morreu. Então, meus irmãos, a Páscoa ela é primordialmente uma festa, ou inicialmente uma festa judaica. Agora, na verdade, meus irmãos, o que o Senhor tinha planejado é que a mensagem da Páscoa judaica fosse cumprida na sua plenitude na Páscoa cristã, na Páscoa em que Jesus morreu e ressuscitou. E por que nós precisamos, meus irmãos, da Páscoa hoje? Porque num plano muito bem elaborado, e que também tem sido feito contra o Natal, Satanás tem diluído a mensagem da Páscoa, nós sabemos muito bem, com coelhinhos e chocolate. Ora, quase todo mundo gosta de chocolate, né? Eu sou um chocolatra de carteirinha, meio amargo, viu, para quem quiser me presentear. Então não há problema nenhum com chocolate. E eu também não tenho problema nenhum com coelhinho. Dizem que ensopado é uma delícia. O problema, meus irmãos, é que não é coincidência que o Natal, o nascimento de Cristo, se transformou numa festa comercial com um gordinho e vermelho para cima e para baixo. A Páscoa, que celebramos a morte e a ressurreição, foi desfigurada numa festa reduzida à troca de ovos de chocolate, que na verdade é uma festa pagã dos povos nórdicos ali no norte da Europa, ok? Que tinham uma deusa da fertilidade símbolos como ovos e chocolate. Inclusive, Páscoa em inglês pronuncia-se Easter, é uma palavra que vem de um dialeto nórdico, direto para o inglês. Então, meus irmãos, Satanás decidiu há muito trabalho para que hoje nós tivéssemos a festa tão mal compreendida. Então, meus irmãos, por que precisamos de uma Páscoa hoje? Porque a mensagem dela é uma mensagem de salvação, e ela precisa ser relembrada a cada um de nós constantemente, especialmente porque esta é a mensagem do Evangelho. Então eu queria dividir a nossa meditação hoje, passando por diversos textos, em 3 respostas a esta pergunta: por que precisamos de uma Páscoa? A primeira resposta é a seguinte, queridos: porque o sacrifício na cruz não pode ser esquecido. O texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, irmãos, nos traz a primeira parte dessa resposta: uma mensagem incompreensível para o mundo, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Então, meus irmãos, me troca aqui outro microfone. Tá aqui, desculpa. Eu acho que isso aqui está apagado.
Falou, perfeito. Então, meus irmãos, a mensagem da cruz é uma mensagem que não pode ser esquecida. O sacrifício de Cristo na cruz, porque é um evento central na história da humanidade. Ora, e este evento central tem uma mensagem que para o mundo é incompreensível. É loucura, como Paulo explica em 1 Coríntios, a mensagem que o mundo não consegue somar um mais um. Por que vocês têm uma religião, isso é uma pergunta de verdade que eu recebi de um muçulmano, que mata alguém? Mas a nossa religião, se você quiser chamar assim, nunca matou ninguém. O nosso fundador, o Filho de Deus, se ofereceu voluntariamente. Como nós bem sabemos, ele podia a qualquer momento, como ele mesmo disse para Pedro, pedir ao Pai e uma legião de anjos, milhares de anjos viriam, acabaria com tudo aquilo tudo e ele voltaria para a presença do Pai sem nunca ter morrido na cruz. Ele voluntariamente se ofereceu no nosso lugar. E essa mensagem, meus irmãos, é loucura porque, principalmente, porque ela exclui o esforço humano. A cruz, meus irmãos, ela acaba com qualquer coisa que eu possa oferecer para a minha própria salvação. Na verdade, eu achei uma frase muito interessante, algumas semanas atrás, de C.S. Lewis, que mostra que a única religião, novamente, se você quiser chamar cristianismo assim, que não inclui a participação humana, é exatamente o cristianismo. Eu não vou ficar aqui fazendo uma análise de cada religião, até porque a gente não tem tempo, mas toda fé, todo credo, toda religião jamais inventada pelo homem inclui que o homem faça alguma coisa. Ele precisa ter uma participação. Ora, o cristianismo é o único em que Deus se torna homem, o Filho de Deus se torna homem para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. A propósito, frase de C.S. Lewis também, não é minha. Ou seja, Deus toma conta de todo o trabalho pesado. Ele faz tudo aquilo que inclusive nós não podíamos fazer por nós, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Isso, meus irmãos, é incompreensível para a mente humana. Várias vezes, meus irmãos, eu explicando o Evangelho para alguém, pessoas viravam para mim e diziam: não é possível, é só isso, eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que ser batizado, eu não tenho que ser dizimista, eu não tenho que ser batista, eu não tenho que trabalhar alguma coisa, fazer, me esforçar, me sacrificar. Ou seja, não há nenhuma obra que eu preciso fazer. E eu explicava para ele, meus irmãos, que o Evangelho é aquele que você o recebe, o aceita, e transformado de dentro para fora, agora sim você pode fazer as obras para glorificar a Deus. É uma mudança muito grande no pensamento das pessoas, porque não há merecimento humano, e a mensagem então é incompreensível para o mundo. Mas ainda na primeira resposta, porque o sacrifício na cruz não pode ser esquecido, letra B, uma vida incomparável com qualquer coisa no mundo. O versículo de Gálatas 6, versículos 11 e 12, nos diz o seguinte: vejam com que letras grandes estou escrevendo do próprio punho. Ou seja, Paulo está destacando o versículo 12 agora. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Meus irmãos, o sacrifício na cruz traz uma mensagem de uma vida incomparável com qualquer outra coisa do mundo, porque inclusive na época de Paulo, algumas pessoas, e a carta aos Gálatas trata muito disso, estavam, depois de terem aceitado a Cristo, supostamente, ou pelo menos ter sido juntado à igreja, estavam copiando a forma de viver religiosa dos judeus. Por quê? Ora, se você se parece com eles, por que eles vão lhe perseguir? Por que eles vão lhe atacar? Por que eles vão ser contra você? Vamos contextualizar para os nossos dias de hoje. Esse texto retrata, minha gente, aquela pessoa que, tendo aceitado a Cristo, tendo já começado a viver uma vida cristã, ele começa, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de proceder, a fazer igualzinho fazia lá no mundo. Porque se você parecer com o mundo não vai lhe
O mundo não vai se opor a você. Em João capítulo 17, Jesus fala que o mundo nos odiou porque ele nos deu a sua palavra, ou seja, nos deu a sua forma de agir, a sua vida, para que nós a vivêssemos. No texto de Gálatas, meus irmãos, se nós, simbolizado pela circuncisão que eles faziam para parecer com os judeus, com o exterior judaico, com a aparência judaica, se nós nos igualarmos à forma de viver, de agir no mundo, nós estamos, de certa forma, anulando a mensagem da cruz, porque o mundo não mais se importará comigo e com você, se nós formos iguais a ele. Porém, o sacrifício da cruz não pode ser esquecido, porque ele traz uma mensagem, uma mensagem de uma vida incomparável com qualquer outra coisa do mundo. Pastor, mas que vida incomparável é essa? Irmãos, tem tanta coisa. Dá uma olhadinha no sermão da montanha. Vamos para os mais conhecidos. Se alguém lhe bater numa face, dê a outra. Se alguém lhe pedir a túnica, dê também a capa. Se alguém lhe obrigar a dar uma milha, ande duas. O que Jesus estava dizendo aí? Ele estava oferecendo, contrariamente à cultura que eles tinham recebido, a contracultura do reino. E eu li com meu filho caçula, também do Sermão da Montanha, a parte que diz: vocês lembram o que foi dito aos antigos? Amem os que lhe amam e odeiam os que lhe odeiam. Olho por olho, dente por dente. É claro que tinha que explicar para ele o significado de olho por olho, dente por dente. Lhe chutou na escola, chute também. Puxou seu cabelo, puxe também. Olho por olho, dente por dente. Mas olha agora, filho, o que Jesus fala: eu, porém, lhes digo. Pessoal, quando essas palavrinhas acontecem da boca de Jesus, lá vem pedreira. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos, orem pelos que lhe perseguem. Porque se vocês não fizerem isso, vocês são igualzinhos a eles. Parafraseando o que Jesus disse. Então, nós vamos no Sermão do Monte, só para dar um exemplo, nós encontramos uma vida incomparável a tudo aquilo que existe no mundo. E esta é a mensagem também da cruz, a mensagem para a qual nós fomos chamados. Letra C ainda na primeira resposta, porque o sacrifício na cruz não pode ser esquecido, uma graça insubstituível por qualquer coisa no mundo. Romanos capítulo 3, nós lemos o seguinte, versículo 23: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. O texto dos irmãos, Paulo, é muito mais complexo do que isso, né? A gente não pode aqui analisar o capítulo 3 todo, mas Paulo fala no versículo 23 algo que nivela todos os seres humanos. Todos nós somos pecadores. 7 bilhões de habitantes no planeta hoje, estamos todos no mesmo barco. Pecadores, e sendo pecadores, estamos longe, destituídos, em falta da glória de Deus, da presença de Deus. Próximo versículo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Não parece uma redundância? Gratuitamente por sua graça? Você tem que lembrar, queridos, que a Bíblia não foi escrita em português, não é? A palavra graça, apesar que nós usamos quando alguém diz: olha, eu estou lhe dando isso, e alguém pergunta: quanto é? Não, não é nada, é de graça. Não é, e nem de perto significa aquilo que está no texto. Graça aqui é favor imerecido. E, por exemplo, se eu recebo um presente de aniversário, claro que eu sou grato, mas eu estou ganhando porque eu fiz aniversário, não deixa de ser merecido, é uma homenagem para uma data festiva. A salvação, meus irmãos, nem de perto. É um presente, mas eu não fiz aniversário, eu não me formei na faculdade, eu não tive uma vitória na minha vida qualquer, eu não merecia nada. Por isso que o texto diz: gratuitamente pela sua graça. Não merecia, e Ele me deu por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Palavrinha difícil, né? Sacrifício que torna-nos aceitáveis diante de Deus. É o que significa propiciação.
mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Por quê, minha gente? Alguém precisava pagar pelos pecados, certo? Então vamos lá. Quem aqui mentiu no mês de março? Bem-vindo ao clube. Quem aqui começou alguma coisa de próximo, ou mesmo de um longe, não tem problema não, no mês de março? Bem-vindo ao clube. Quem aqui usou o nome de Deus em vão? Está esquecendo daquele Deus me livre que você falou, né? Não estava orando, só saiu com Deus me livre. Ou seja, todos nós somos mentirosos, invejosos, tomamos o nome de Deus em vão, então estamos todos classificados na categoria de pecadores, correto? Então todo mundo junto? Ou tem alguém aqui que já passou da categoria, já nunca mais pecou? Acredito que não. Ora, diante disso, minha gente, o pecado estava a ser julgado, não tem outro jeito. O que você acharia de um juiz que você chegasse aqui no fórum e o juiz perguntasse: o que esse rapaz fez? Ele matou e roubou. Latrocínio, não é isso? Matou e roubou. E o juiz olhasse para ele, olhasse para o relógio, pensasse no jogo que ia passar, e dissesse: inocente, pode ir. Ele é um bom juiz ou um mau juiz? Péssimo juiz, né? O cara matou, roubou e o cara vai embora assim, porque o crime, a culpa, o pecado precisa ser penalizado. Qual vai ser a pena? Não pode depender do que ele fez, mas tem que ser penalizado. O meu pecado também. Alguém tinha que pagar pelo meu pecado. Eu só sou grato, meus irmãos, que não fui eu. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que o texto termina com justiça. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Os pecados ficaram sem julgamento? Não, eles foram julgados em Cristo Jesus. Isso é graça, irmãos. Graça insubstituível, porque nada no mundo poderia pagar pelos meus pecados, nem eu. Uma vez fizeram essa pergunta para mim também: pastor, e se ao invés de ter matado a Jesus, ter oferecido a Jesus, Deus falasse assim: vamos botar aqui milhões e milhões de cruzes, e quem voluntariamente subir cada um na sua cruz, lá como deve ter um nome, CPF, né, qualquer coisa assim, você sobe na sua cruz, Thiago, estenda a mão voluntariamente, dobra, né, os pezinhos lá e diz: pode marcar. Esse sacrifício seria válido, irmãos? Não. Porque o sacrifício precisava ser de alguém que não tivesse pecado. Por isso que essa graça, queridos, é insubstituível. Eu não poderia fazer isso com a minha própria vida, meu próprio sangue, muito menos com as minhas próprias obras, com a minha religiosidade, com o meu PR na frente do meu nome, muito menos com isso. Nada poderia substituir a graça que nós conhecemos no sacrifício na cruz. Irmãos, a Páscoa é necessária hoje, porque o sacrifício na cruz não pode ser esquecido. A segunda resposta por que a Páscoa é necessária hoje é porque a realidade confrontada no túmulo não pode ser esquecida. Traduzindo em português, de concordância nominal no mínimo. A letra A diz o seguinte: uma realidade comum a todo mundo. Que realidade é essa? A realidade da morte. Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A morte, queridos, é a consequência número 1 da desobediência de Adão. Através daquela desobediência, a morte física e espiritual também, nós estamos falando da morte física, ela foi transmitida a toda a humanidade. E é claro que eu e você concordamos que essa é uma das coisas mais terríveis que possa existir, não é verdade? Ninguém lida bem com a morte. Eu estava vendo alguns desenhos para os meus filhos assistirem, e tem um agora que, inconformado com a morte do seu cachorrinho,
no desenho animado, o menino que é dado a cientista, ele ressuscita o cachorrinho. É uma versão Frankenstein canina. E como nós tínhamos acabado há poucas semanas de perder o nosso, eu falei, não, isso não é um filme para assistir com meus filhos. Mas eu fiquei pensando, sabe? Ninguém lida bem com a morte. Não importa o que ela seja, não importa como a gente possa encará-la. Há exatos 10 anos, e eu tomei liberdade de agradecer ao meu Deus na capa do seu boletim, há 7 dias do primeiro culto da comunidade Batista Videira, eu recebi um telefonema dizendo que a minha mãe havia sido diagnosticada com 4 aneurismas. Nós estamos em preparativos, um monte de coisa, e corre, nós começamos lá no auditório do IEL, como os irmãos lembram, e muita coisa estava preparada, mas sabe como é o pai da criança, né? Eu estava ansioso com muitas coisas, de uma hora para outra consegui uma passagem, os irmãos foram muito bondosos no seu apoio, pastor Wagner, a gente tomou conta de tudo aqui, e realmente assim o fizeram. Na manhã de domingo anterior, nós tivemos reunidos, ele falava que cuidariam de tudo, e lá eu fui. E eu cheguei no dia 31 para o dia 1º, lá no Rio de Janeiro. E meus irmãos, você passa tudo na sua cabeça numa hora dessa, tudo mais um pouquinho. Há 10 anos atrás, a gente tinha 50 e poucos anos de idade. Não foi fácil aquele voo, não dormi um segundo. Cheguei no hospital da Força Aérea do Galeão, pilhado, como se diz, né? Eu estava pegando até o HF, tão ligado que eu estava. E ela já estava na mesa de cirurgia, e eu só me lembro de estar orando, e a minha tia saiu atrás da enfermeira formada, acompanhando a cirurgia, dizendo: acabou. Parecia até o Galvão Bueno e o Pelé na Copa do Mundo. Acabou! Agora a gente ri, né? Agora a gente pode rir. Na verdade, havia estourado o menorzinho, e aquilo foi o sinal que Deus deu para dizer: corre para o hospital. E eu acabei de ver no meu celular, chegou a hora, minha mãe comentando o meu post, agradecendo a Deus pelo 10º aniversário da cura dela. Aí eu não lidei bem com a morte não, meu querido, eu briguei com Deus. Eu fui para o meu Peniel com Deus e falei: Senhor, estou submisso à tua vontade, mas aqui está a minha. Aqui está o que eu gostaria que acontecesse. Deus é soberano, irmãos. Eu não dobrei nem forcei o braço de Deus, mas Ele misericordiosamente mostrou a sua graça, a sua bondade, permitindo ali que os médicos fossem bem-sucedidos e tudo acabasse bem. Agora eu vou dizer uma coisa para você: existe uma enorme diferença entre duas expressões de despedida que você pode muito bem usar na hora da morte. Uma delas é adeus, e a outra é até logo. Qual é a expressão que as pessoas usarão em relação a você? Se essas pessoas que ficarão conhecem ao Senhor e você conhece o Senhor, vai ser um esperançoso, e a esperança bíblica é certeza, até logo. Se as pessoas que você deixar conhecerem ao Senhor, mas você não conhecer o Senhor, elas lhe darão um pesaroso adeus. Por outro lado, se você conhece o Senhor, mas infelizmente as pessoas que ficarem e não o conhecerem, para elas também será adeus. Não há reencarnação, não há segunda chance. Não tem bora tentar de novo, da próxima vez a gente faz direito. Não tem missa de 7º, 30º ano que vai resolver aquilo que você não resolver aqui. Com a mensagem da cruz que nós vimos na primeira resposta e com a realidade do túmulo que Jesus estava vivendo naquele momento. Ele experimentou a morte para que ela fosse confrontada com uma realidade que ele também passou e que nós todos um dia passaremos, salvo se Jesus não voltar antes. Mas ela é uma realidade que nós não lidamos bem e que foi transmitida a nós desde o início do mundo, através do nosso primeiro antepassado, através de Adão.
Mas ainda, queridos, nessa segunda resposta, a Páscoa é relevante e importante celebrada hoje, porque a realidade confrontada no túmulo não pode ser esquecida. Letra B, uma realidade definitiva para todo mundo. Já antecipei isso, mas aí está o texto que comprova, Hebreus 9, 24. Da mesma forma o que? No versículo 23 diz que Cristo ofereceu-se uma única vez. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Queridos, eu não sei da onde que homens como Allan Kardec tira a ideia de reencarnação com um versículo tão claro em Hebreus capítulo 9. É claro que ele distorce outras passagens bíblicas. Eu estava dando uma olhada em alguns textos do Evangelho segundo Allan Kardec, e na verdade existe um outro livro muito bom que diz o Espiritismo segundo o Evangelho, que contradiz absolutamente tudo que está naquele primeiro, porque o texto diz muito claramente: aos homens está destinado a morrer quantas vezes, gente? Uma só vez, vindo após isso o juízo. Aí alguém pode dizer: pastor, mas tem a filha de Jairo, tem Lázaro, tem o filho da viúva. Então perceba, queridos, que mesmo essas exceções à regra foram arquitetadas por quem? Quem? Jesus pessoalmente levantou essas três pessoas. Lázaro, vem para fora. A filha de Jairo disse: Talita cumi, menina, levante-se. E ao filho da viúva, ele tocou, como diz a antiga versão, o esquife. Muita gente achava que Jesus era músico porque ele tocou o esquife. Na verdade, esquife é caixão, né? Jesus toca o caixão para a procissão e ressuscita o filho da viúva. O próprio Deus, o próprio Jesus ressuscita essas três pessoas. E mesmo somado às outras duas ressurreições do Antigo Testamento, por Elias e por Eliseu, eram os profetas de Deus. Ressurreição é diferente de reencarnação. Há uma única oportunidade. Pergunta importante: o que você está fazendo com a única vida e a única chance que Deus tem lhe dado? Se você não está vivendo para Deus esta vida, você está jogando-a fora. Se você não está vivendo esta vida para Deus, você está desperdiçando a sua vida. Por quê? Porque a realidade da morte é uma realidade definitiva para todos nós. Vamos recapitular o que nós vimos hoje? Por que nós precisamos da Páscoa em pleno século XXI? Porque o sacrifício na cruz não pode ser esquecido. Uma mensagem incompreensível para o mundo, a mensagem da cruz. Uma vida incomparável com qualquer coisa do mundo, a vida que recebemos da cruz. E letra C, uma graça insubstituível por qualquer coisa no mundo. A segunda resposta: porque a realidade confrontada no túmulo não pode ser esquecida, pois é uma realidade comum a todo mundo e é uma realidade definitiva para todo mundo. Ora, teve a cruz na sexta-feira, até o domingo de manhã teve o túmulo, mas o túmulo não ficou preenchido. Na verdade, o túmulo está vago até o dia de hoje. Essa é a nossa terceira resposta, porque a certeza da ressurreição não pode ser esquecida. Letra A, uma certeza que dá um padrão para a vida aqui. Queridos, a ressurreição ela não trata apenas de algo para depois da morte. Na verdade, a ressurreição do corpo é depois da morte, mas espiritualmente eu e você ressuscitamos no dia e no momento que entregamos a nossa vida a Jesus. Deixa eu repetir. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Agora olha o que Colossenses capítulo 3 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, vocês que são bons de português, em que tempo verbal que o verbo ressuscitar está no
versículo 1. Oi? Passado, também conhecido como pretérito perfeito, não é isso? Passado. Ué, mas eu estou aqui vivinho, eu nem morri ainda para ressuscitar. Paulo está falando, queridos, que a realidade da ressurreição, ela é maior do que apenas uma ressurreição física, do que apenas o meu corpo voltar a viver, que realmente acontecerá. Olha só, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Queridos, é como se nós tivéssemos sido plantados e agora em Cristo nós estamos brotando, por assim dizer, para uma nova vida, uma vida nova. Eu li uma frase hoje de Martin Lloyd Jones, que dizia o seguinte: em Adão uma raça foi inaugurada, em Cristo uma nova raça foi inaugurada. Ou seja, em Cristo nós somos inaugurados simplesmente como seres humanos. Perdão, em Adão somos inaugurados como seres humanos, mas agora em Cristo nós somos uma nova criação. Eu sei, queridos, que isso confronta-se muitas vezes com a nossa realidade de bater o cartão lá no trabalho todo dia, não é isso? Assinar o cartão de ponto. Semana passada eu estava no hospital porque meu filho estava doente, ou qualquer dessas coisas que fazem parte da nossa vida. Mas, irmãos, o que a palavra de Deus nos convida é que, ainda que vivendo nessas circunstâncias terrenas, ainda tendo que amanhã, dia 1º, começar a pagar as contas tudo de novo, nós somos convidados a fazer todas essas coisas terrenas com a perspectiva do alto. Você começa a entender por que alguns cristãos passam pela crise e parece que nada está acontecendo, enquanto que outros parece que se descabelam, arrancam tudo. Porque aqueles que entendem Colossenses 3 e vivem a vida cristã, focados no alto, ressuscitados com Cristo, conseguem passar, irmãos, pelas lutas, pelas crises, uma perspectiva completamente diferente. Quem estava aqui semana passada, você lembra da carta do pastor José Dilson? Carta que ele escreveu 4 meses preso numa prisão senegalesa, ou lá no Senegal. Tinha lamento na carta, irmãos? Tinha lamúria? Tinha desespero? Tinha algum pedido desesperado? Me tirem daqui. Como eu disse semana passada, irmãos, eu me senti pequeno. Um homem que estava vivendo numa cela que faria até as celas dos presídios brasileiros parecerem até um bom hotel. Uma cela superlotada, quente, 40, 43, 45 graus, com um colchão de 2,5 cm. Pega as suas refeições, divide com quem tem menos. Escreve uma carta para nós, cristãos brasileiros, aqui no nosso ar-condicionado, nas nossas cadeiras, que não são lá tão confortáveis assim, mas até que são um pouquinho ergométricas, né? Não tem lugar para lombar aqui, né? Esse homem escreve uma carta para mim e para você, nos estimulando, nos incentivando. Sabe por quê, queridos? Isso é quem olha a vida de cima para baixo, da glória para cá, e não ao contrário. É quem vive a vida em Colossenses capítulo 3. Para que lamentar se eu sirvo a um Deus soberano sobre todas as coisas da nossa vida? Precisamos lembrar da Páscoa, porque a certeza da ressurreição não pode ser esquecida. Esta certeza nos dá um padrão para a nossa vida aqui, um padrão elevado, um padrão acima daquele que o mundo nos oferece, ou que nós tínhamos no mundo antes. Olha para ver, nós temos outro texto um pouquinho mais longo, porque a certeza da ressurreição não pode ser esquecida, uma certeza que nos enche de esperança para a vida toda
ir além. E não poderia ser outro texto a você, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Paulo escreve a esses irmãos porque essa igreja estava sendo assolada com a notícia de que Cristo já tinha voltado. Na verdade, essa foi a segunda. A primeira, de que a volta de Cristo ia acontecer logo, logo, você não precisava mais fazer nada. Então havia diversos ensinos errados que estavam sendo introduzidos na igreja em Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses. Então, para corrigir esses ensinos errados, Paulo escreve o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ou seja, Paulo usando aqui, irmãos, um eufemismo, ele está se referindo não aos que estão dormindo, roncando, mas aos que morreram. Principalmente, irmãos, porque muitos cristãos estavam perdendo a sua vida nas arenas como espetáculo para os gentios. Então Paulo fala: não se desesperem por aqueles que já morreram, não se desesperem como aqueles que não têm esperança. Lembra que eu falei da enorme diferença entre adeus e até logo? Que Paulo está falando aqui, irmãos, não se comportem como alguém que está dando adeus, mas se comportem como alguém que está dando um certo e esperançoso até logo. A diferença é enorme. E aí Paulo continua: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então perceba, meus irmãos, Paulo aqui faz um esboço muito reduzido do último dia da igreja na superfície do planeta Terra. E se você não entendeu o texto, vamos repetir. Estamos aqui nós, 31 de março, noite de domingo. E vamos supor, tomara, que a trombeta toque daqui a 3 minutos. Amém, irmãos? O que o texto diz? Os meus avós, os 4, vários e vários tios, olha que eu tinha um monte, muitos parentes, amigos, queridos, que já morreram há anos atrás, ressuscitarão primeiro, é o que o texto diz. E não segundos depois, mas depois, primeiro eles, nós seremos arrebatados e juntos nos encontraremos com o Senhor Jesus nas nuvens. Sabe por quê? Porque nós temos um compromisso. Somos a noiva do Cordeiro, não é verdade? Nós temos um casamento para comparecer. E diferente de algumas noivas, a gente não vai chegar atrasado. Justiça seja feita, a minha noiva não chegou atrasada. Ela chegou na hora, que atrasou foi o padrinho. Nós temos um casamento, as bodas do Cordeiro, como diz Paulo mesmo em outra passagem. Nós temos um compromisso com o Senhor Jesus, e para isso ele veio nos buscar. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque Paulo diz para a igreja de Tessalônica, isso serve para nós hoje, isso traz uma perspectiva de vida completamente diferente para o cristão. Bem, para o cristão que vive segundo essa verdade. Porque infelizmente, meus irmãos, há diversos cristãos que não vivem assim. Por exemplo, tem um cristão que está debaixo da pregação daquele evangelho terrorista, né? Conhece o evangelho terrorista? Olha isso aí que você está fazendo, Jesus vem e você fica, irmão. Olha aí, ó. E você vai à praia, irmão? Está assistindo televisão, irmão? Olha, irmão, olha esse comportamento. O quê? Está usando internet, irmão? Tem cada coisa hoje em dia. Olha, irmão, essa música rock aí, irmão. É rock evangélico? Mas também pode, não, irmão. Jesus vem e você fica.
seletivamente. Peraí, eu vou levar você não, você fica, você não fez devocional hoje. Não tem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque isso cancela a graça de Deus. Gente, é tão simples o raciocínio. Se eu não merecer a salvação, agora eu vou merecer ir para o céu, faz sentido uma coisa dessa? A vida cristã, meus irmãos, ela é baseada, fundamentada em, se você pensar no baldrame, as colunas, a cobertura, é graça. Não há nada que possa merecer, o arrebatamento é baseado em graça também. E assim, meus irmãos, Deus enviará Jesus para buscar toda a sua igreja. O outro problema, meus irmãos, que acontece muito hoje, é que apesar de não crer assim, há crentes que não compreendem que essa passagem não está aí apenas para dizer: Jesus vai voltar, que legal, aleluia. Cuida da tua vida, querido. Cuida do teu galardão. Apesar de que toda a igreja vai subir, toda a igreja vai ser levada junto, nós bem sabemos, a Bíblia fala diversas vezes que absolutamente tudo que nós fazemos na obra tem recompensa. Até um copo d'água. Não é isso? Trouxe um copo d'água, recebeu o galardão. Pregou o evangelho, galardão. Serviu o irmão, foi dar carona para o irmão que está sem carro, foi lá ajudar na mudança. Pastor, não sei o que significa a palavra galardão, até porque na nossa versão bíblica não se usa esse termo, né? Recompensa. Simplesmente isso. Aliás, não sei se usava a palavra tão complicada, né? Não é fácil falar recompensa. Recompensa. Jesus recompensa tudo que fazemos em nome dele. Agora, se eu faço assim, né? Pode beber antes da pastor, não. O que Jesus disse? Você já recebeu a sua recompensa dos homens. Que cara da pedrinha da coroa. O pessoal brinca, né? Não, a pedrinha sequer foi colocada, porque você já recebeu a sua recompensa. Por isso Jesus tem aquela passagem que diz: não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda, ou vice-versa. Não importa. Aquilo que eu faço para Deus, meus irmãos, tem que ser de tamanho coração que nem eu esteja autoconsciente, no sentido de orgulho, daquilo que eu estou fazendo. Sabendo, meus irmãos, que quando eu sirvo, é meu privilégio servir. Eu passei a agradecer a semana as pessoas de pastor, muito obrigado por ter vindo aqui pregar no nosso evento. Meu irmão, eu que agradeço pelo privilégio. Poder ter chamado os 3 mil pastores, chamou a mim. Somente os melhores estavam ocupados, então chamaram a mim. Então, um privilégio de servir. Privilégio de trazer um copo d'água, privilégio de lavar um banheiro, privilégio de evangelizar. Porque Deus poderia ter usado qualquer outra pessoa e usou a mim, a você, a nós. Quando nós temos essa perspectiva, meus irmãos, de que a volta de Cristo tem o objetivo de chamar a nossa atenção para o fato de que Ele está voltando e eu preciso cuidar da minha vida. Não porque eu vou subir ou não vou subir, mas porque a minha vida precisa ser vivida debaixo dessa perspectiva. Uma certeza que nos enche de esperança para a vida toda e para além. A Páscoa é importante ser pregada? Sim, porque ela lembra da cruz, do túmulo vazio, porque a ressurreição é minha e é sua. Que nessa Páscoa, querido, você possa, de uma vez por todas, se ainda não tem, ter essa realidade na sua vida. Se você já é cristão, que você possa compreender as artimanhas que o mundo tem feito cada vez mais para diminuir, desbotar a glória da festa que nós comemoramos agora em torno do Senhor Jesus. Se você, apesar talvez até de se achar cristão, mas não tem certeza da sua vida eterna, não tem certeza de que tem um relacionamento com Cristo, que você possa compreender que a Páscoa existiu para que você pudesse ter essa certeza em Cristo Jesus. É para isso que Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Vamos orar? Feche os olhos comigo.